depois quero tirar uma foto com você. Graça e paz, igreja, amém? Estenda as suas mãos em prol do meu amigo Felipe. Deus, aqui está o seu servo, e eu tenho certeza que ele foi iluminado pelo Espírito para expor as suas escrituras. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, retirando toda dúvida, retirando toda incredulidade, a fim de que nesta noite nós possamos entender o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui. Porque o Senhor nasceu, provou em meio às dores e aos sofrimentos, que cada ser só pode se manifestar no seu contrário. E o Senhor, sendo Deus, se manifestou em meio a dores, para mostrar para nós que, embora nós soframos, para todo o sofrimento existe um terceiro dia de ressurreição. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa a vida do teu servo, em nome de Jesus. Saúde a irmã da igreja com a paz do Senhor, amém? Pai, irmão, sou muito feliz, agradeço primeiramente a Deus por estar aqui nessa noite, podendo ministrar da minha casa, ao meu pastor Jones, que tem me honrado mais uma vez, e estou muito feliz porque hoje é uma noite especial, e não existe melhor lugar, ou melhor momento, ou melhor pessoa de falar se não for da pessoa de Jesus Cristo, né? E hoje nós vamos falar de um Deus que, mesmo com toda a sua autoridade, ele desceu à terra para encontrar um homem. E esse Deus, ele fala muito no meu coração, nas nossas vidas, porque se não fosse ele, jamais estaríamos aqui. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 18. Pediram para avisar aqui que tem salinhas para as crianças, tá? As crianças que estão aí, as professoras estão lá atrás. Por favor, leve seus filhos, que vão ser educados na palavra. Lucas capítulo 2, versículo 6 ao 18. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé comigo. Só mais um minutinho, por favor. Vamos ler a palavra do Senhor. E assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-se em faixa de pano, e deitou em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. Havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo do Senhor lhe disse: não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, para que será para todo o povo. Porque vos nasceu nesse dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto de faixa de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ali, com um anjo, uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos agora até Belém, e vejamos essas coisas que aconteceram, em que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente, e acharam Maria e José e o bebê deitado em uma manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra para que lhes foram contadas sobre essa criança. E todos que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas,
pelos pastores. Sente glorificando o nome do Senhor. O tema dessa mensagem hoje não poderia ser diferente. Falar de Jesus é falar sobre o maior homem da história, o maior homem que já pisou nessa terra, um homem excepcional, mestre, aquele que não merecia passar por todas aquelas circunstâncias, mas por amor ele passou. O príncipe da paz, da manjedoura ao Calvário. A trajetória que essa criança fez, nascendo já com o seu destino e com a sua vida já definida, decretada. Que quando olhamos para a história de Jesus ou para a história de Maria e José, entendemos que naquele momento não era só simplesmente uma criança que viria ao mundo como qualquer outro. Porque por mais que sabemos que filho é dádiva de Deus, por mais que entendemos que filhos são heranças do Senhor, mas naquele momento estava acontecendo algo surreal, porque estava esperando um acontecimento que os profetas já haviam falado há muito tempo. Havia mais de 400 anos de silêncio do período interbíblico, de Malaquias a Mateus. Então houve um silêncio estrondoso, não ouvia mais Deus falar naquele lugar como ouvia falar antigamente. Então esperava somente alguma coisa acontecer, que aquele silêncio fosse rompido. E de repente o silêncio foi rompido por um homem chamado João Batista, dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Salvador. Então esse homem chamado João Batista, ele rompe o silêncio de 400 anos. Agora Deus, ele levanta-se um homem para preparar um caminho de alguém que viria após ele, a qual ele fala que não é digno nem de desatar a correia dos seus pés. Mas o que mais me choca é que esse menino, ele foi crescendo na graça e no conhecimento, mas a mãe e o pai dele teve grande parte no seu ministério. Quando o anjo chegou para Maria e falou assim: olha, eis que tu és agraciada entre as mulheres, bem-aventurada és tu, ou feliz és tu, Maria. Maria então ainda não tinha entendido qual era o tamanho do propósito, o tamanho da situação que estava sobre ela. E ele falou assim: olha, você terá um filho, você terá uma herança, terá algo que as pessoas ainda não entenderam e não vão entender por muito tempo. Qual é o impacto disso? Mas então ela temeu, porque na verdade ela era virgem, ainda não era casada, e fala: mas como eu vou engravidar? Que eu ainda não sou esposada. Eu tenho José como meu noivo, mas eu não tenho ele como meu esposo. Então, o que seria da minha reputação? Porque mediante a isso, era muito rígido naquela época. A pessoa, ela precisava casar, para então ter o seu relacionamento. Ela teria que ter os seus dotes divididos, ela teria que ter uma confirmação, um pacto selado. Porque então, se aquele pacto de casamento não fosse selado, e aquela mulher ficasse grávida, aquela mulher seria, na verdade, uma vergonha, e mediante todas aquelas pessoas daquela época. Então ele falou assim: não, o que vai vir sobre você não é um homem, mas é o poder do Espírito Santo, e a sombra do Onipotente, o poder dele repousará sobre você. Porque aquilo que você está gerando dentro de você não é algo que vai ficar somente para a sua vida. Porque aquilo que gera, mas que não gera a partir de mim, mas que gera a partir de Cristo, queridos, impacta muitas pessoas, não impacta só a minha vida. Eu entendo que aquilo que Deus gera no meu coração, que não é eu que estou gerando, mas é que o próprio Espírito gera dentro de mim. Eu sei que isso que está sendo gerado pelo Espírito Santo, a consequência dele, ou na verdade, ele consegue alcançar bem mais pessoas, ou bem mais situações daquilo que eu mesmo posso fazer, aquilo que o homem pode fazer com as tuas mãos. O anjo estava querendo dizer o seguinte: o seu filho não será qualquer um, mas será alguém especial, porque o mundo está precisando de alguém que pudesse de novo trazer a esperança para a humanidade. A esperança que se encontra, na verdade, no verdadeiro propósito de Jesus. E o verdadeiro propósito de Jesus é quando os anjos cantaram e falaram: paz na terra para os homens com Deus. Porque os homens, na verdade, já não estavam na paz diante de Deus. Porque lá no jardim do Éden, os homens quebraram o relacionamento.
lá no jardim do Éden, pelo pecado do homem, pelo pecado, pela ganância do homem. O homem agora se distanciou de Deus. Agora a morte, ela entrou como uma consequência de um pecado. E o homem naquele momento estava longe de Deus. Não tinha mais aquela paz de estar perto do Senhor naquele relacionamento. Mas o verdadeiro propósito de Cristo, quando Ele veio ao mundo, era restabelecer aquilo que um dia foi quebrado diante do Senhor Jesus. É religar, na verdade, aquilo que um dia estava ligado, que foi cortado pelo homem, quando o pecado entrou e quando a morte entrou. O propósito de Jesus, quando Ele veio à terra, não é somente vir para passear e conhecer algumas coisas. O propósito desse menino, quando ele veio à terra, foi para levar sobre os seus ombros um peso que nem eu nem você conseguimos carregar, um peso que nem eu nem você conseguimos andar, uma culpa que não era dele, um medo que não era dele, um temor que não pertencia a ele, mas pertencia à raça humana, à humanidade. O homem que se corrompeu, o homem que se distanciou, o homem que se afastou do Senhor. Agora Deus estava falando mais uma vez: eu estou dando mais uma vez uma chance à humanidade de mais uma vez me reconhecer, de mais uma vez ter um relacionamento comigo. Não é através de sacrifício de boi, não é através de sacrifício de bodes ou de cordeiro, mas é através do meu filho Jesus. O anjo apareceu para Maria. Então Maria, como que eu vou contar isso para José? Então José, a Bíblia fala que em Lucas, em Mateus, que também tem essa passagem dos evangelhos sinóticos, então que José nesse momento ele pensou da seguinte maneira: olha, eu vou deixar ela em secreto para que ela não seja envergonhada em público. Mas a partir do momento quando ele pensou desse jeito, a Bíblia diz então que um anjo apareceu para ele em sonho e falou assim: olha, não fuja, não abra mão dessa missão, não saia do barco, porque você ainda tem um papel especial no barco. Não saia da direção que Deus colocou você, porque ainda você tem um papel especial neste momento ou nessa situação. Porque quando as coisas acontecem nas nossas vidas e quando a gente não espera, quando o medo tomar conta, o que a gente quer fazer? A gente quer sair, a gente quer abandonar, a gente quer deixar de lado, porque na verdade a gente não reconhece, a gente não entende o poder do nosso Deus. Mas naquele momento um anjo apareceu e falou assim: olha, esse projeto também é para você, esse projeto também está dentro da sua vida, te cabe aí dentro. Então José entendeu que aquilo que Deus tinha designado para Maria era aquilo que também tinha designado para ele. Uma responsabilidade tamanha em que ele não poderia deixar aquela mulher à mercê, sozinha. A Bíblia diz então que agora o rei Augustus, ele levanta um censo, e nesse censo ele chama qualquer um homem da sua cidade para tributar, para pagar os seus impostos, e ali então também se alistar, para ver o alistamento militar. E diante disso, de um grande chamado desse incenso para pagar os tributos do império de César Augusto, José foi para Galiléia, e da Galiléia agora ele foi para Nazaré, a Judéia, até chegar em Belém. E quando chegaram em Belém, agora Maria, ela teve dores de parto, e quando chegaram em Belém, eles conseguiram chegar em uma cidade, em um lugar em que muitas vezes, quando lemos, não era um lugar próprio para estabelecer uma criança. Eu aprendo muito com isso. Eu aprendo muito com isso porque de repente naquela noite Maria pode ter batido em vários lugares, mas nenhum lugar estava disponível. João e Maria, depois de um percurso muito grande, cansativo, Maria sentindo o peso da barriga, as mulheres que já tiveram seu filho puderam presenciar o peso que é carregar uma criança no ventre, e sabe que não é fácil. Então, aquela angústia, porque na verdade, talvez o filho estava chutando, talvez estava chegando a hora, mas aonde que esse menino vai nascer? Aonde que esse menino vai estar? E aonde eu vou colocar ele? Porque ainda não tem mais lugar, não tem lugar, as coisas estão fechadas. Aonde que eu bato? Não tem vaga. Mas de repente, algo se levanta e fala assim: olha, tem um lugar para ele aqui.
mas não é no melhor lugar, não é na porta da frente, não é na suíte, não é no berço de ouro, é no estábulo. Então José e Maria levaram o seu filho no estábulo, prepararam onde que era o coxo dos animais, colocaram feno, palha, colocaram o manto, fizeram uma manjedoura. E naquele momento, a luz das nações nasceu e estava sobre a manjedoura. Os meus olhos viram o Rei. Quando eu olho para aquela manjedoura, eu vejo um Deus poderoso. Não é alguém que nasceu no berço de ouro. Não é alguém que teve as melhores coisas. Não é alguém, Luciano, que teve bordadinho com o seu nome. Na verdade, a consequência, o significado de nascer naquele lugar, porque manjedoura fala de alguém que não tinha lugar para ficar, não tinha lugar para repousar. Manjedoura fala de família que não tinha para onde ir, que não tinha muitos recursos. Manjedoura fala de um lugar inapropriado para que uma criança pudesse crescer ou estar. Fala de um lugar sem brilho, fala de um lugar sem glamour nenhum, fala de um lugar em que ninguém se importava, porque na verdade era onde que os animais ficavam. Manjedoura fala de um lugar insignificante, sem significado nenhum. Manjedoura fala de um lugar em que as pessoas eram esquecidas, e que não tinha berço de ouro. Esse menino não tinha muitas coisas quando nasceu, mas quando esse menino nasceu, essa criança tinha aquilo que muitas pessoas não tinham: um coral de anjos cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. A manjedoura remete um rei sem berço de ouro, mas o impacto do meu nascimento mostra que na verdade o rei não precisa de ouro, mas não precisa de colar de diamante para vir o mundo, para trazer paz aos homens, mas a única coisa que ele precisava é que o Espírito de Deus esteja sobre ele. É Jesus que veio trazer paz aos homens. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer: tem sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. O lugar que ele estava não limitava a importância que ele era. O lugar aonde nasceu não definia quem aquela pessoa era. Ele ainda não entendia porque era só um bebê, mas mesmo nascendo, era a esperança de todos os povos. Essa esperança chegou em nossas vidas para mudar por completo. Irmãos, eu não tenho como olhar para a história de Jesus e não se emocionar, porque todo mundo esperava alguma coisa acontecer depois daquele silêncio. Todo mundo esperava alguma coisa gritar, uma voz ecoar, um profeta falar. Mas Deus fez mais do que isso. A Bíblia diz que Ele se fez homem e andou entre nós. Quando eu mereci alguma coisa na minha vida, quando eu mereci que Deus se fizesse homem e andasse no meio de nós e nos ensinasse, eu não sou digno, eu não mereço. Mas não é sobre o merecimento, é sobre o amor dele pela humanidade, é sobre o impacto que ele tem sobre as nossas vidas. O menino nasceu numa manjedoura, e quando aquele menino nasceu, a Bíblia diz que os pastores estavam no campo. O dia 25 de Natal ele é comemorado como uma data em que foi imposta pela igreja, mas como o pastor ensinou muitas vezes aqui, não foi a data justamente do nascimento de Cristo,
porque no hemisfério norte essa data é uma data fria, uma data que é impossível que os pastores colocassem os seus rebanhos no campo à noite. Então alguns estudiosos, comentaristas vão falar que aproximadamente entre setembro e outubro foi o nascimento da criança. Os meses mais quentes, os pastores estavam no campo. Naquele momento, quando a estrela de Davi brilhou, aqueles 3 sábios foram até Cristo. Mas quando chegaram até Cristo, eles passaram por Herodes, e Herodes falou assim: olha, quando você chegar perto da criança, volte e me fale aonde que ele está, para que eu possa ir ver e adorá-la também. A Bíblia diz que eles foram levar os presentes para o próprio Senhor, para o Salvador. E diante disso, quando eles iam voltar, apareceu um anjo em sonhos para ele e falou assim: não retorne por aí, vá por outro caminho. Então quando Herodes viu que na verdade aqueles homens o enganaram, não passaram para falaram assim: olha, eu quero liberar hoje um decreto que a partir de hoje em Belém, todas as crianças de 2 anos para baixo vão ser mortas. Porque quando um projeto grande de Deus é levantado, sempre o inimigo vai se levantar para tentar destruir. Uma coisa, queridos, é fato: se algo de Deus na sua vida, muitas coisas vão se levantar. Mas entenda uma coisa, que é muito grande: por mais que as coisas se levantam, não significa que elas vão triunfar. Por mais que os problemas se levantam, não significa que eles vão acontecer. Porque levantar alguma coisa, mas triunfar sobre você, aí é com Jesus. Triunfar sobre você, aí é com Deus. A Bíblia diz que ele tentou e tentou, e naquele dia o anjo apareceu a Maria: olha, pega o seu filho e leva para o Egito. E lá no Egito ele ficou até a morte de Herodes. Só que Arquelau agora ele assume o seu filho, ele assume o trono. O anjo aparece para Maria e fala assim: está na hora de voltar. Está na hora do menino voltar a aparecer no cenário e as coisas começarem a acontecer. Então justamente nesse momento que agora ela volta, só que com medo e com temor, que o Senhor falou com ela em sonhos, ela não vai agora de novo para onde que ela queria, mas ela se repousa em Nazaré, para se cumprir, a Bíblia diz, o que os profetas falaram: ele será chamado o Nazareno. E ali em Nazaré, escute, é uma cidade comum como qualquer outra. Era uma cidade em que não era mencionada nos antigos escritos proféticos, históricos, poéticos ou do Pentateuco. O Antigo Testamento ainda não mencionava essa cidade, porque na verdade Nazaré não era de tão importância como outras cidades foram. Ela não tinha uma importância tanto como um berço de uma colonização comercial, de grandes navegações. Nazaré não tinha uma forte economia como outros tinham, não. Nazaré era só uma cidade qualquer, não se esperava muito dessa cidade, não se esperava algo bom. Então foi por isso que quando em João capítulo 1, versículo 46, Natanael falou assim: olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque na verdade Nazaré é uma terra que não se esperava expectativa. Era uma terra que não se esperava alguma coisa boa. Então ele já reduzindo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só que Filipe não questionou. Filipe só falou assim: vem ver. Por isso que a Bíblia fala assim: provai e vede. Provai e vede. Você não vai entender de quem é essa pessoa se um dia você não provar e ver quem ele é. Você não vai ver o tamanho e saber o significado de como é este amor, ou quem é essa pessoa chamada Jesus Cristo, se um dia você não provar e ver quem é esse Jesus na sua vida. Por mais que Natanael fale assim: olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, uma terra que nunca se levantou para trazer algo de bom. Agora o Salvador vem de lá, de Nazaré. O Nazareno, Filipe fala: vem ver. Por quê? Porque ele carrega o nome da cidade no seu nome, Jesus de Nazaré. A cidade começou a ser reconhecida por ele,
Mas é uma coisa interessante que eu aprendo nesse momento. Até nesse momento Nazaré ela não era reconhecida e nem mesmo era citada. Mas quando Jesus passou por lá, agora as pessoas reconheceram essa cidade. Sabe por quê? Porque o lugar pode até ser irrisório, insignificante, mas quando Jesus passa, queridos, ele não tinha importância nenhuma. Ele veio de Nazaré. Podem até julgar de onde você veio. Pode julgar da sua casa, pode julgar que você veio de uma família idólatra, pode julgar que você veio de uma família de viciados, pode julgar que você veio de uma família que não é bem vista na sociedade, pode julgar que você veio do interior, pode julgar que você veio da pescaria, que você veio dos piores lugares. Mas terão que reconhecer o Espírito de Deus que está sobre você. Podem julgar de onde você veio, mas eles terão que reconhecer aquilo que você carrega. Eles julgaram de onde Jesus veio, mas eles tiveram que reconhecer, porque o que Jesus carregava não era qualquer coisa. O que Jesus trazia com ele não era somente palavras, mas a Bíblia diz que Isaías capítulo 61 diz: e o Espírito do Senhor estava sobre mim. Ele está querendo dizer: olha, o que eu carrego não é o que vai me definir de onde eu vim, mas aquilo que eu carrego é algo que vai na verdade dar destino a muitas pessoas. É o Espírito de Deus que estava sobre mim, para na verdade quebrar as cadeias, as correntes, ungir aqueles que estão precisando, curar os enfermos, libertar os que estão em prisão. Eu fui levantado na verdade pelo Espírito de Deus, para mais uma vez transformar, restaurar, ligar aquilo que estava quebrado, mudar aquilo que o diabo mudou, levantar de novo um homem da sua situação de miséria, reconciliar ele com Deus mais uma vez. O ministério, ponto de partida de Cristo foi o batismo. Ponto de partida dele ali foi o batismo. Ele foi batizado no seu ministério, foi fortificado no deserto e foi triunfante na cruz. Por isso que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que grande é o ministério da piedade. Aquele que foi, que não há dúvida, que aquele que foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto por os anjos e pregado às nações e crido no mundo. Paulo fala que esse ministério é um ministério grande, e o ministério que se revelou de forma em que Deus, ele agora traga o seu Filho para que as pessoas pudessem enxergar a verdadeira glória. E o ministério que quando Jesus fala da piedade é quando ele entra por Jerusalém pelas portas, sobre o filhote de jumento, para cumprir aquilo que está escrito em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Ele entra amontada sobre o filhote de jumento, sobre as portas de Jerusalém. As portas de Jerusalém agora se abrem para ele. Jerusalém era a habitação da paz, significa literalmente capital da paz. E quem estava entrando agora pelas portas era o próprio príncipe da paz, para se cumprir aquilo que falou também pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 9, que o irmão Ismael Paim leu aqui, que falou que seria ele, que o governo estava aos seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora o príncipe da paz, ele começa a entrar na cidade de Jerusalém. Ele é recebido com ramos de palmeira, e muitas pessoas vieram saudar. Mas quando eu olho para ali, na verdade, irmãos, quando eu olho para ele, pelo que ele foi recebido, na verdade, às vezes eu vejo até algo inferior ao que eles esperavam, porque esperavam tanta coisa de alguém que viria ser como Redentor, como Salvador. Esperava até alguém sentado num cavalo de um porte melhor, porque o jumento, um porte inferior, não era dele, era emprestado, era um filho, era um animal mais inferior. Mas agora esse Jesus, ele levanta, entra a Jerusalém pelas portas,
ele é recebido por Jerusalém. E quando ele recebe, quando ele entra ali, como um verdadeiro advogado, como aquele que vem trazer vida, aquele que vem trazer, na verdade, de novo, paz para os homens, mas os homens não queriam. Aqueles o rejeitaram e falaram: eu não quero mais você, eu não quero você, você não é aquilo que aguardamos, você não é aquele que esperamos há muito tempo. E por mais que Jesus diz lá em Mateus capítulo 23, versículo 37, que fala: Jerusalém, Jerusalém, de quantas vezes mataram os profetas e apedrejar aqueles que são enviados, quantas vezes eu tentei ajuntar vocês com uma galinha junto os pintinhos debaixo das tuas asas e vocês não quiseram. Quantas vezes eu levantei pessoas para falar com vocês, fiz experiências e ainda assim vocês não quiseram me ouvir, não quiseram seguir, não quiseram entender aquilo que eu tenho para vocês. Nosso maior problema é que quando Jesus ele fala em nosso coração, Jesus ele nos comove, levanta pessoas para falar com a gente, para nos orientar, para nos direcionar, mas mesmo assim nossos ouvidos ficam tampados, porque não queremos ouvir a voz dele, porque entendemos que a nossa expectativa está em algo maior ou melhor. Não pode ser isso que Deus preparou para mim. Deus preparou algo melhor, Deus preparou algo maior, mais impactante. Isso que está acontecendo não é Deus. O nosso maior problema é querer muitas vezes ouvir a voz do meu próprio eu, do meu próprio orgulho, e não ouvir a voz e os sinais que Deus tem apontado para mim. O verdadeiro sinal é quando ele chega naquele momento, ele entra pelas portas. Enquanto ele estava ali naquele momento, para alguns ele era só um carpinteiro. As pessoas olhavam para ele e falavam: olha, ali vai o filho de José. Ou muitos falavam: ali vai o carpinteiro. Nem mesmo seus irmãos muitas vezes acreditavam nele. Mas um homem chamado João, quando ele desceu as águas, ele falou assim: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles não tinham entendido quem era aquela pessoa. Enquanto para uns só olhava aquilo que ele fazia, o seu estereotipo, a sua profissão, para aqueles que tinham os olhos desvendados, enxergava que ali era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E ele falou mais: olha, eu vos batizo com fogo, mas eu batizo com água, mas ele vos batirá com fogo. Porque que ele estava querendo dizer o seguinte: olha, eu consigo ir no meu limite. O homem é limitado para muitas coisas. O homem consegue só chegar e submergir você na água, porque na verdade é um ato simbólico de uma vida, aonde a sua vida naquele momento foi morta e você ressuscitou uma nova vida com Cristo. É um ato simbólico em que na verdade as águas vão trazer você para uma nova vida. Ou seja, eu só consigo ser isso, eu só consigo fazer você vir até aqui, eu sou limitado. Mas aquele que na verdade vos batizará com fogo é algo que está na verdade sobre o sobrenatural, é algo que estava sobre as águas, é uma experiência que será maior do que o natural. João Batista estava falando: olha, eu só consigo falar algumas coisas com vocês, palavras e palavras, mas ele vos fará você sentir o que é, ele fará vocês entenderem o que é, ele fará vocês conhecerem o que é, provar o que é da sua bondade, do seu amor, da salvação. Eu só consigo vir até aqui, mas ele consegue ir além. Ele vos batizará com fogo que vem do céu. Jesus Cristo. Por isso que em Levíticos capítulo 6, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso aponta para o sacrifício de Cristo, porque na verdade o fogo está simbolizado aqui, a graça, ou aquilo que queima e que purga o pecado. Porque como na verdade não tinha como tirar o pecado do meio do povo, então se levantou o altar, para que aquele altar pudesse queimar todo dia, porque enquanto tivesse pecado, tinha fogo para queimar.
algum sacrifício para que o pecado pudesse ser encoberto. Então Deus nesse momento estava falando assim: olha, enquanto tiver pecado no meio do povo, a minha graça vai estar sobre vocês. Enquanto o pecado abundou, a graça vai superabundar. Enquanto ainda as coisas não se cumprirem, eu vou trazer a minha graça para abundar sobre vocês. Mas entenda que aquele sacrifício, aquele símbolo apontava somente para Jesus, porque em Hebreus fala o seguinte, capítulo 9, versículo 8, que Cristo ele foi oferecido como um sacrifício uma única vez, e que sangue de bode e de cordeiro não tem poder nenhum para perdoar os pecados. Ele tinha poder para cobrir, mas o poder para perdoar era somente Cristo. Mas Felipe, você não falou que o fogo ia ficar queimar eternamente? O templo foi quebrado, o altar foi quebrado, a cidade foi destruída, mas deixa eu te falar uma coisa: a cruz, ela foi feita e levantada de uma vez por todas. Então toda vez que você pecar, toda vez que você cair, olha para a cruz, porque vai ter fogo para queimar sobre a sua vida. A cruz ainda é o único sacrifício eficaz e eterno. Por isso que o fogo nunca vai se queimar, nunca vai apagar, mas vai continuar queimando, porque o sacrifício dele foi eterno e serve para toda geração. Essa graça me alcançou e essa graça te alcançou também. Certa feita, esse próprio Jesus, no seu ministério, ele falou aos seus discípulos, já de idade avançada, de idade grande, vivendo o seu ministério, passando pelas águas com João Batista, passou pela provação no deserto. O deserto é o lugar de onde Jesus Cristo ele foi provado, foi amadurecido, foi fortificado o seu ministério. E nessa caminhada, certa feita, ele chegou para os seus discípulos e na parte de Cesareia de Filipe, e ele interrogou: olha, quem diz que eu sou? Quem diz que o filho do homem diz ser? E alguns vão falar assim: olha, falaram que você era Elias, uns falaram João Batista, outros Jeremias, ou um profeta. Mas Jesus agora ele para, neste momento, ele fala assim: e vocês? O que eu sou? Na verdade, aqui é tipo uma colocação ambígua, porque Jesus ele queria, ele entendia, ele sabia representatividade de quem ele era. Jesus era uma pessoa que tinha crise de identidade. Será que eu sou isso? Será que o meu ministério vai dar certo? Porque a gente às vezes tem crise de identidade. Será que vai fluir? Será que vamos chegar até lá? Será que se Deus não confirmar, eu não quero mais. Deus confirma para mim, para as coisas acontecer. Faz uma porta se abrir, fala de novo comigo, usa profeta de novo. Jesus ele não tinha crise de identidade. Jesus ele tinha fé e convicção de quem ele era e do seu chamado. Então naquele momento Jesus ele perguntou para eles, para que eles pudessem entender quem era Jesus na vida deles. Então Jesus perguntou: olha, para eles eu sou um profeta ou qualquer um, mas e para vocês, quem eu sou? Porque vocês andam comigo, vocês são meus apóstolos, vocês dormem, comem comigo, vocês falam do meu nome, vocês falam do meu amor, vocês estão comigo vivendo experiências, vocês andam comigo, caminham comigo todos os dias, vocês estão nos meus ensinamentos, vocês estão vivendo todo dia. Mas se eu te perguntar quem eu sou para vocês, vocês vão saber me responder? Porque na verdade o que a gente não entende é que pregar, cantar ou estar sentado em um culto não se resume que eu conheço a Jesus. Porque às verdade eu tenho uma dificuldade de ter uma identidade, de identificar Ele na minha vida. Por isso que essa pergunta é uma pergunta retórica que eu faço para vocês e faço para mim. Quando Jesus perguntaram para os seus discípulos, ele disse: olha, vocês presenciaram muita coisa, para eles eu posso ser qualquer um, agora e para vocês que andam comigo, o que eu sou para vocês? O que eu sou na sua vida? Eu sou uma escada para você subir? Eu sou só uma porta para você passar?
eu sou só um meio de você encontrar o seu sonho mais rápido, eu sou só um projeto para que você possa fazer de mim algo que você quer. O que eu sou para vocês? Então, quando a pessoa ela tem relacionamento com Deus, quando a pessoa ela tem uma intimidade com Deus, ela tem uma identidade formada pelo Espírito de Deus. E diante de todas aquelas pessoas, levanta um e fala assim: olha, revelado pelo Espírito de Deus, porque a pessoa que anda com Deus, o Espírito Santo revela as coisas a elas, dá discernimento a elas. Então levanta um que muitas vezes nem menos podia ter esperado, mas levanta então Pedro e fala assim: olha, você não é profeta, que eles falaram como qualquer outro, você não é Elias, você não é João Batista. Quem é você para mim? Você é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Para mim você é aquele que foi profetizado, para mim você é tudo, para mim você era a vida, para mim você, na verdade, é aquilo que eu almejo. Você é o Filho de Deus, o único que pode trazer de novo alegria para este povo, o único que pode restaurar aquilo que está caído, transformar aquilo que precisa ser mudado e transformado. Você é o Filho de Deus vivo, você é Jesus Cristo de Nazaré. E ele falou: bem-aventurado és tu, ou feliz és tu, Pedro, porque não foi nem carne nem osso, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelaste. Jesus para mim, ele não é só, ele não tem que ser só alguma coisa. Jesus para mim, ele não tem que ser um objeto. O nascimento dessa pessoa, desse ser especial chamado Jesus Cristo Nazareno, para mim, na verdade, ele tem que ser o motivo da minha vida, o motivo da minha esperança, o motivo da minha alegria, o motivo da esperança, da expectativa que a igreja tem da sua volta. E enquanto ele não voltar, eu não quero parar de adorar, eu não quero parar de servi-lo, eu não quero parar de dar os meus melhores dias para ele, porque como o próprio Salomão fala: olha, jovem, lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade, antes que venha um dia mau. Então sempre falei com o Senhor nas minhas mocidades, eu nunca quero esquecer. Nos meus dias de vigor, nos meus dias em que eu tenho mais força, nunca quero desperdiçar com outra coisa, se não for para servir o Senhor, se não for para servir o Rei da Glória. Porque na verdade, quando eu olho para o passado, eu vejo o cenário armado, e aquele menino da manjedoura andando agora sobre Jerusalém na via dolorosa, sendo chicoteado, levando o peso de uma cruz, levantando em cima de um madeiro e sendo chicoteado, sendo bofeteado e morrido, uma morte terrível de cruz, somente para me salvar. O mínimo que eu tenho que entender é que enquanto eu tiver fôlego, eu tenho que adorar com toda a minha vida, porque na verdade são tais adoradores que o Espírito, que o Pai procura, é verdadeiros adoradores. Cadê os verdadeiros adoradores? Porque esse tempo não é o tempo de a gente entender que temos que só se reunir por causa de presentes, por causa de Papai Noel. O verdadeiro sentido do Natal significa uma frase que é muito conhecida: o mundo não pode salvar a si mesmo. Então alguém enviou, alguém que tinha capacidade, que podia romper com o pecado, romper com o peso da lei, levar sobre os seus ombros de um alto de uma cruz e falar assim: está consumado, eu cumpri aquilo que nenhum homem cumpriu, eu fiz aquilo que Adão não fez. A graça de Deus, Deus é presente neste lugar, irmãos. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Eu quero caminhar para me encerrar essa pregação. E quando ele foi vendido por 30 moedas de prata, a Bíblia diz que neste momento os soldados vieram buscar. Para você ter uma noção, 30 moedas de prata era, na verdade, o quantia exato que no Antigo Testamento você se comprava um escravo. Então foi comprado Jesus comparado como escravo. Compraram ele com 30 moedas de prata, levaram ele a julgamento no capítulo 22 de Lucas, no capítulo 23, o condenaram, a sentenciaram, mandaram soltar Barrabás e mandaram agora prender
aquele que para eles era somente um tumultuador ou um homem qualquer. Agora a Bíblia diz que ele foi chicoteado, foi transfigurado, e cada chicotada naquele menino, que com certeza a mãe, naquele momento, Maria, vendo todo aquele sofrimento, toda aquela agonia, imagina o coração dessa mãe, porque na verdade a luta que essa mãe tinha com o barrigão para levar o príncipe da paz da manjedoura, carregando com todo aquele cuidado, viu agora aquela criança crescer e sendo chicoteado em cima de uma cruz. De repente o filme passa na sua cabeça e fala: esse era aquele menino em que na verdade eu criei, eu eduquei, eu dei maior amor. Me remete os maiores momentos que eu tive com ele, mas agora está sendo sofrido, está sendo esbofeteado. Cada chicotada que davam, na verdade, nas costas de Jesus, vinha junto carne, sangue, músculo. A dor era insuportável, mas ele suportou. Ele tinha ainda que caminhar pela via dolorosa, e ele passava pelaquela via dolorosa sem reclamar. E quando eu olho para aquele homem, quando eu imagino do meu Jesus, em cima daquela cruz, carregando aquela sua própria sentença de morte, que era a cruz, sobre os seus ombros. Ele não conseguia muitas vezes carregar, e o peso derrubava no chão, mas ele levantava, tirava força de onde não tinha. Mas ele falava: eu vou consumar aquilo que precisa ser consumado. Eu vou trazer paz aos homens mais uma vez. E quando ele carregava aquela cruz, o peso daquela cruz, ele caía, ele levantava, mas quando ele chegava no Calvário, o ápice de toda aquela dor, levantaram ele, crucificaram a sua mão, pregaram os seus pés, e colocaram ele de braços abertos em cima de um madeiro. O meu rei, ele não tinha coroa de ouro, ele tinha uma coroa de espinho na sua cabeça. O meu rei, ele não tinha cavalo branco, ele entrou em Jerusalém amontado num filhotinho de jumento. O meu rei não teve berço de ouro, teve uma manjedoura. O meu rei não teve as melhores escolas e a melhor educação. O meu rei não teve as melhores comidas. O meu rei não teve as melhores roupas. A coroa que tinha na cabeça dele era de espinho, e em cima estava escrito: Rei dos Judeus, em hebraico, em grego e latim, para que todos passassem ali e pudessem enxergar a arrogância e a vergonha daquele homem. Quando eu olho para aquela vida, eu vejo que nada disso, Luciano, nada disso, meus irmãos, que o meu Deus não tinha. O meu rei não tinha nada disso, mas em nenhum momento isso o tornou menor do que qualquer homem. Isso não diminuiu, mas a verdade, isso aumentou o homem que ele era naquela cruz. Isso aumentou de fato o poder que ele era, porque nenhum homem, por mais que pudesse ter coroa, por mais que pudesse ser cavalo, por mais que pudesse ter tudo, nenhum homem conseguia subir em cima de uma cruz e vencer a morte. Nenhum homem conseguia subir de uma cruz e fazer o poder da morte naquele momento extasiado parar sem efeito. Nenhum homem conseguia naquele momento de braço aberto ver a morte chegando, mas vencendo. É como Paulo fala: na cruz cumpriu uma das maiores promessas que aconteceu sobre Jesus Cristo. Qual? O último inimigo a ser vencido foi a morte. É a morte, Cristo já venceu. Aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão?
A aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas pela graça de Deus, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, o Nazaré, tragado foi essa morte pela vitória. E o meu Deus, o meu Jesus Cristo, não tinha nada de que outros reis tinham. Mas deixa eu te falar, aquilo que estava sobre ele, aquilo que ele carregava, ninguém carregava, ninguém tinha. Ele venceu a morte, no terceiro dia ele ressuscitou. O príncipe da paz. A Bíblia diz que agora os homens estavam olhando para o céu, e os anjos apareceram para eles e falaram: varões galileus, por que olhais para cima? Por que vocês estão temendo, estão assustados que está olhando para cima na ascensão de Jesus? O mesmo Deus que você viu assunto ao céu, da mesma forma que ele foi, ele voltará. Quem é esse Deus? Todo mundo esperava. 40 dias ele ficou aqui, ele subiu. Mas era uma promessa que o próprio anjo, naquele momento eles confirmaram. Uma promessa que, olha, ele foi, mas ele vai voltar para buscar a igreja. E quando eu olho Apocalipse vai falar assim, olha, Hebreus capítulo 9, versículo 11, fala assim, que Deus, que Jesus Cristo é o tabernáculo. E quando eu olho para Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4, e fala que eis uma grande voz, que fala, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Sabe o que significa isso? É que mais uma vez, o verbo vai tabernacular, vai estar no meio dos homens. Agora ele vai vir buscar a sua igreja, e vai se cumprir aquilo que estava em Ageu, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Como que você está querendo dizer que na primeira glória da segunda casa se cumpre, não só no ministério, na vida, na ressurreição, mas na volta daquele grande Deus Todo-Poderoso, o príncipe da paz, o poderoso, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Levantais, ó portais, as vossas cabeças, pois entrais o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso e forte na batalha é o Rei da Glória. Levantais, ó portais eternas, porque está entrando o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos todo-poderoso. Ele é o Rei da Glória. Fique de pé comigo, eu quero concluir dizendo, olha, existe 2 tempos que resume. O nascimento dessa criança, ela foi tão importante, porque o tempo se dividiu em 2, o cenário se dividiu em 2. Agora conhecemos o tempo como AC e DC. Antes de Cristo era uma coisa, e depois do nascimento dessa criança de tão especial, se tornou outra coisa. Eu aprendo uma coisa aqui para você levar para a sua vida, porque antes de Cristo o homem ele era condenado pelo peso da lei, porque o homem não podia ser salvo pela lei. O homem estava condenado pelo pecado, porque Adão caiu. Antes de Cristo o homem estava condenado sem uma vida com Deus. Mas quando Cristo entra na história, o homem é resgatado de novo para a restauração da sua vida. Eu quero te dizer que talvez a sua vida sem Cristo, irmãos, tem nada disso. Sem Cristo não tem alegria, sem Cristo não tem esperança, sem Cristo não tem a verdadeira salvação. Mas quando Cristo entra na sua vida, depois de Cristo, a sua vida tem alegria, tem esperança, a sua vida tem paz, a sua vida tem amor, a sua vida tem salvação. Essa data de hoje se comemora a véspera do dia mais esperado. Por mais que sabemos que não é um dia certo, mas é o nascimento daquele que vem trazer alegria para nós, aquele que é a luz das nações. Ele fala, eu sou a luz das nações, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água viva que sacia a sua sede, eu sou maravilhoso, eu sou conselheiro, eu sou Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Maravilhoso conselheiro, porque quando o homem estava perdido, Ele direciona o homem com a sua palavra. Pai da eternidade, porque na verdade o homem estava perdido, mas agora Ele vem nos trazer vida eterna. Príncipe da paz, porque Ele é o único que pode trazer paz na vida do homem. Deus forte, porque como Paulo fala, nas minhas fraquezas, é nas minhas fraquezas, nas suas fraquezas então, que manifesta o poder de Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite, porque essa noite foi a noite em que entendemos que o Natal ele tem um único simbolismo, Pai. É o nascimento dessa criança que vem trazer paz aos homens e boa vontade na terra. Que o verdadeiro sacrifício, Senhor, lá na cruz, e que o nascimento deste menino mudou a história completamente do cenário, e que no seu terceiro dia da ressurreição, Pai, selou tudo aquilo que foi profetizado. Mas ainda esperamos, Pai, muitas coisas se cumprirem, que é a volta do Senhor para buscar a Tua igreja. E aí então, Pai, estaremos na boda dos cordeiros com o Senhor, desfrutando do melhor momento do lado do Senhor na mesa. Enquanto esse dia não chega, nos dê força para que possamos continuar servindo o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida. Segura em nossas mãos, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Agradeço a oportunidade.